texto sagrado, eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 9. Podemos ler todos juntos, numa só voz? Ok, vamos lá. 1, 2, 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ponto da galáxia, segundo a presciência de Deus Pai, e santificação do Espírito, a obediência, a dispersão, espaço, esperança mediante a ressurreição de Jesus. Corruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Puro perecível. Essa fé. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai, está aqui a tua palavra e nós suplicamos a ação do teu Espírito para que possa iluminar o nosso entendimento na compreensão desta palavra e sairmos daqui renovados, fortalecidos, cheios do poder do Senhor para viver vida nova contigo, Pai. Por isso, venha sobre nós o teu Espírito. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. No ano 64 do primeiro século, o imperador Nero mandou incendiar a cidade de Roma. E 10 dos 14 bairros da cidade foram destruídos pelo fogo. O incêndio que durou 3 dias. E os romanos se revoltaram contra o imperador. E para que ele desviasse as suspeitas que caíam sobre ele, ele espalha a notícia de que os culpados por aquele incêndio, por aquela destruição, eram os cristãos. E justamente 2 dos 4 bairros que não foram atingidos pelo incêndio, eram bairros que concentrava uma grande comunidade de crentes. E uma grande e cruel perseguição se levanta contra os cristãos. Segundo os historiadores, o povo gritava cristianos ad leone, ou seja, os cristãos aos leões. Os crentes eram presos e conduzidos às arenas. O Coliseu foi palco das cenas mais
sangrentas, os leões famintos, eles trucidavam os nossos irmãos. Outros foram queimados vivos e os seus corpos espalhados pela cidade de Roma, e à noite aquele corpo incendiado servia para iluminar os jardins e os palácios da cidade de Roma. Mas a perseguição dos crentes não se limitou apenas à cidade de Roma. Ela se estendeu por todas as províncias do império, inclusive estas províncias que lemos aqui no versículo 1, região que hoje pertence à Turquia. E Pedro, informado que esses irmãos, moradores dessas províncias, eles estavam sofrendo dura perseguição, e que muitos, por professarem a fé em Jesus Cristo, haveriam de pagar com a sua própria vida. Ele então escreve essa carta a fim de encorajá-los, ensiná-los a viverem firmados em Cristo, mesmo em meio às provações e adversidades. Querida igreja, a caminhada cristã é uma batalha. Nós vivemos num contexto de lutas e sofrimentos de todos os tipos. Nós sofremos ataques de todos os lados. Os humanistas e liberais tentam pôr em xeque a Bíblia e a fé cristã, porque todo o sistema que impera neste mundo decaído é de procedência maligna. E eu tenho certeza, eu creio, que se esta palavra, estas cartas serviram para animar, para encorajar esses irmãos que estavam vivendo num contexto tão hostil, eu creio que hoje ela pode também ser eficaz para nos encorajar a prosseguir na caminhada com Cristo, mesmo em meio às provações. E olhando aqui para esses versículos iniciais dessa carta, nós encontramos algumas verdades que podem nos encorajar na caminhada com Cristo. E a primeira verdade que nós encontramos está aqui no verso de número 1. É saber que eu e você somos forasteiros. Diz o verso 1. Os destinatários desta carta, Pedro escreve àqueles irmãos forasteiros da dispersão, e essa dispersão, queridos, ela começa lá no martírio de Estevão, quando muitos crentes que viviam em Jerusalém, eles tiveram que fugir daquela cidade e agora estavam vivendo em outras localidades distantes da sua terra natal. Mas quando nós olhamos para essa carta no capítulo 2, no verso 11, Pedro novamente chama esses irmãos de peregrinos e forasteiros. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para aqueles irmãos: vocês residem nessas cidades, vocês estão sob intensa perseguição, a vida de vocês está em risco, mas lembre-se, vocês são peregrinos e forasteiros. Esta terra onde vocês habitam não é o vosso lugar eterno, mas há um lugar celestial e permanente. Vale a pena não ceder às pressões, vale a pena continuar firmes e constantes. Precisamos nos encorajar, trazendo à nossa memória esta verdade de que eu e você somos forasteiros, somos peregrinos dessa terra. E aqui nós podemos aprender, queridos, que chegará o dia que as desilusões dessa vida, os traumas, os medos cessarão. Porque nós cremos que há uma dimensão de vida futura, perfeita, aguardando aqueles que hão de herdar a salvação. O céu é a nossa pátria permanente. Ali é lugar de delícias eternas e felicidade sem fim. E nós podemos afirmar isso porque a palavra de Deus nos garante que o céu é melhor do que este mundo que vivemos. É melhor porque lá não haverá
haverá mais morte, nem dor e nem choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor, porque lá nós veremos Jesus face a face. E João registra essa verdade, quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A certeza de que eu e você veremos o nosso Salvador face a face, e estaremos para sempre com Ele, nos garante que o céu é melhor do que este mundo. Mas a Bíblia também fala que o céu é melhor do que este mundo, porque lá não entrará pecado, lá haverá adoração perfeita, lá haverá plenitude de santidade, de amor, de paz e de alegria. O céu é a casa do nosso Pai, querido. O céu é o lugar onde habita o nosso eterno Salvador. E o Senhor Jesus Cristo, Ele consola os seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Louvado seja o nome de Jesus. Mas há um detalhe muito importante: o fato de sermos forasteiros e peregrinos nessa terra, o fato de haver uma promessa de um lugar eterno e perfeito nos aguardando, não nos isenta da responsabilidade de vivermos segundo a Escritura do Salmo de número 15, quando Davi pergunta ao Senhor: quem há de morar contigo? Deus responde a Davi: aquele que vive com integridade e sinceridade e pratica a justiça. Aquele que fala a verdade, que não usa a sua língua para difamar o próximo. Aquele que honra aqueles que temem a Deus e não muda de ideia para agradar ninguém, mas que mantém firme o seu caráter em todas as circunstâncias. E o Salmo prossegue, Deus prossegue respondendo a Davi no Salmo 15, dizendo: aquele que não ajuda a ninguém por ganância, que não empresta seu dinheiro com usura, que rejeita a propina e o suborno, esse tipo de pessoa vai morar com Deus. Nós podemos nos encorajar nesta noite, sabendo que somos forasteiros, sabendo que somos peregrinos nessa terra. Esta terra não é a nossa morada permanente, mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus de viver segundo a sua palavra. Podemos viver vida santa, queridos. Podemos nos alegrar nesta noite e nos encorajar, porque a nossa cidade está no céu, de onde também nós aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí o texto prossegue. Pedro continua escrevendo, encorajando e ensinando aqueles irmãos a continuarem firmes, seguindo a Jesus, mesmo em meio a provações e adversidades. Além de sermos forasteiros e peregrinos nessa terra, a segunda verdade que esse texto nos apresenta e que nos encoraja nesta noite é lembrar do nosso chamado. O versículo de número 2 fala da nossa eleição,
fala do nosso chamado segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Numa linguagem mais atual, o versículo de número 2 quer nos encorajar dizendo que eu e você fomos chamados por Deus há muito tempo, e Ele, no seu pré-conhecimento, sabia que nós seríamos os seus filhos, e pelo Espírito Santo seríamos feito um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo, ficando nós purificados pelo seu sangue. Saber que fomos chamados por Deus, fomos escolhidos por Deus, isso nos encoraja a prosseguir na nossa caminhada com Jesus. A Trindade participa cabalmente da nossa redenção. O Pai graciosamente nos chama para si. O sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário nos garante salvação, perdão, e o seu Espírito nos santifica. E aí Pedro continua escrevendo essa carta. E lá no capítulo 2, no verso 9, ele traz a memória daqueles irmãos, a lembrança do chamado, de que eles foram escolhidos, quando ele registra no capítulo 2, verso 9, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos nos encorajar nesta noite, porque um dia Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivíamos em densas trevas, mortos em nossos delitos e pecados, mas um dia fomos chamados por Deus. Diz o Salmo 40, que Ele nos tirou de um charco de lodo, Ele pôs os nossos pés sobre uma rocha, Ele firmou os nossos passos e pôs um novo cântico em nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Podemos nos encorajar, querido, e nos animar nesta noite, sabendo que somos forasteiros nessa terra, mas sabendo também que fomos um dia chamados por Deus e escolhidos por Ele. Portanto, este chamado nos coloca em oposição a Deus, ao mundo que vivemos. Esse chamado provoca um ódio neste mundo. E Jesus, sabendo disso, Ele chama os seus discípulos, e no capítulo 10 de Mateus, Ele os envia, mas antes o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas o Senhor Jesus Cristo prossegue neste capítulo mais adiante. Ele encoraja aqueles amigos e também nos encoraja nesta noite, dizendo para mim e para você: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não se intimide diante das adversidades. Não se intimide diante das provações e perseguições. Lembre-se do seu chamado. Você é um escolhido de Deus. Você é sacerdócio santo. Você é povo de Deus. Você é propriedade exclusiva dele. Mas aí nós podemos olhar para esse texto e encontrar aqui uma terceira verdade, que nos encoraja a prosseguir na caminhada com Jesus. É lembrar de louvar ao Senhor em todo o tempo. Curvar-se para louvar a Deus é bem melhor do que curvar-se diante das pressões desta vida. O Espírito Santo encheu o coração de Pedro,
e o levou a bendizer e a louvar a Deus. Apesar das provações e lutas que aqueles irmãos estavam enfrentando, ele inicia essa carta com um louvor nos seus lábios. Veja o que diz o versículo de número 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. As pressões, as lutas e perseguições querem nos esmorecer e nos fazer parar de louvar, de bendizer ao Senhor. Jesus, na sua última ceia com os seus discípulos, num clima de tensão e de traição, ele encerra aquela reunião cantando um hino de louvor, e diz a palavra de Deus, que encerrada aquela reunião, ele partiu para o Monte das Oliveiras, o Getsêmani. As pressões, as perseguições, as adversidades, não conseguiram calar a boca de Paulo e Silas ali na cidade de Filipos. Após serem açoitados, suas costas estavam dilaceradas, aqueles homens estavam presos a um tronco naquela prisão, mas diz a palavra de Deus que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. É possível a gente se encorajar na caminhada com Jesus, quando nós lembramos de louvar ao Senhor, em todas as circunstâncias. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, aquela multidão se posiciona diante do Mar Vermelho, a caminho de Canaã. Vinha Faraó atrás, montes dos dois lados. Não era para aquele povo ficar ali parado, murmurando. Era para aquele povo colocar o pé nas águas, marchando e cantando louvores a Deus, que o mar se abriria, a ponto de Deus responder a Moisés: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. É muito comum, queridos, a gente levantar a voz, a gente levantar um louvor quando tudo vai bem, quando a saúde vai bem, quando a família, o trabalho, a vida profissional, tudo está perfeito. Mas Deus espera de mim e de você um louvor ultra circunstancial, um coração que o louva independente das circunstâncias, como fez o profeta Abacuque no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, Ele me fará andar sobre os lugares altos. Pedro levanta um louvor ao Senhor. Pedro levanta a voz e começa a entoar este louvor a Deus. Mas nós encontramos uma outra verdade nesse texto, que nos encoraja a prosseguir na caminhada, mesmo em meio às provações e adversidades, é lembrar da nossa herança. Todo aquele que foi um dia chamado por Deus, todo aquele que foi um dia regenerado pelo Espírito Santo, é portador de imensuráveis bênçãos em Cristo.
Por isso que o apóstolo de Jesus afirma aqui no verso de número 4, que o Pai tem reservado nos céus para os seus filhos uma herança, e essa herança, ela é incorruptível, ou seja, uma herança que não pode ser corrompida, ela é permanente, essa herança não pode ser atingida pela morte, ela não perece, ela é uma herança imortal. A terra de Canaã foi uma herança, uma possessão apenas material para o povo de Israel. Mas agora Deus faz uma promessa que nos encoraja, afirmando para mim e para você que há um tesouro reservado nos céus, onde a traça e nem a ferrugem nada pode destruir, nem o ladrão roubar, porque este tesouro celestial é imperecível. Mas Pedro, ele continua aqui descrevendo os aspectos dessa herança. Além de ela ser incorruptível, esta herança é também sem mácula, querido. Essa herança jamais pode ser contaminada pelo pecado. Essa herança é imaculada. Ela é incapaz de ser atingida pela poluição moral e espiritual. Mas ela também é imarcessível. Ou seja, essa herança, ela não está sujeita aos efeitos do tempo, nada pode alterá-la e nem atingi-la, ela é eterna e jamais pode ser diminuída e reduzida. Portanto, quando o desânimo abater sobre você, quando as lutas e as provas te esmorecerem, se encoraje lembrando dessa verdade, que eu e você e todo aquele que um dia se rendeu ao senhorio de Cristo, nós somos herdeiros de um tesouro de valor imensurável. E Paulo, sabendo disso e prevendo o seu martírio na iminência da sua morte, ele escreve dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amar a sua vinda. O apóstolo dos gentios, ele tinha a certeza de que uma herança de valor incalculável lhe aguardava nos céus. Parece, queridos, que falar que um dia fomos chamados por Deus, parece que falar que nós temos uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, imarcessível, um tesouro nos aguardando no céu, parece um discurso um tanto utópico, num horizonte distante e inatingível, porque os nossos pés estão muito fincados nessa terra, e os nossos olhos estão muito voltados para as coisas deste mundo. Mas nós podemos nos apropriar desta verdade, nos encorajar nesta noite, porque nós cremos que esta palavra é verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é 100% verdadeiro, é a mais pura verdade. Esse Jesus, ele um dia morreu, mas ele ressuscitou, e isso é a prova de que esse evangelho, ele é verdadeiro. Portanto, a nossa fé não é vão. Você pode levantar a sua mão nesta noite e glorificar a Jesus Cristo e dizer a ele: nós te amamos, eu te amo, eu te glorifico, porque tu és o meu Senhor e Salvador. Ele realmente morreu pelos nossos pecados. E ele ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo e reina soberanamente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas aí nós encontramos uma outra verdade nesse texto,
que pode nos encorajar nesta noite a prosseguir na caminhada com Jesus, é saber que nós somos guardados por Deus. Não somente esta herança está sendo cuidada pelo próprio Deus, mas diz o verso de número 5, que nós também estamos sendo guardados no poder de Deus. Deus não só guarda a nossa herança, mas Ele nos guarda no seu poder para a salvação. E Paulo, nos seus últimos dias de vida, ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 18. O Senhor me livrará de toda obra má. Ele me levará seguro para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Aquele homem estava firmado nesta verdade, de que Deus o estava aguardando para o seu reino celestial. O salmista Davi também, ele entendeu esta verdade, e por ordem do Espírito Santo, ele relata o Salmo 121, tão conhecido, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Ele é a tua sombra e a tua direita, Ele te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Saber que somos guardados por Deus é uma verdade que nos encoraja a prosseguir caminhando com Jesus, mesmo em meio a provações e adversidades. Mas aí nós finalizamos esta meditação, encontrando aqui uma última verdade, que nos encoraja, que nos anima na jornada com Jesus, é saber que vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Não é perda de tempo sofrer por Jesus, querido. E Pedro aqui, ele não ilude esses irmãos com mentiras, com falácia, como muitos hoje fazem. Se você tiver fé, o sofrimento não vai lhe atingir. Ou se você está sofrendo, é porque não tem fé. Não, este servo de Jesus aqui, a partir do verso de número 6, ele encoraja esses irmãos dizendo que mesmo estando firmados na fé em Jesus, vocês serão contristados e entristecidos por todo tipo de provação. Porém, esse tempo de luta e adversidade servirá para fortalecê-los. E aqui Pedro compara a fé genuína, usando a figura do ouro quando é levado ao fogo para ser refinado. Esse metal é tratado e todas as suas impurezas são aniquiladas ali no fogo. É assim que o crente que se mantém firme em Jesus, mesmo diante das adversidades, a nossa fé é forjada, nós somos capacitados para testemunhar com mais bravura a respeito da fé em Jesus. E isso servirá de louvor para a glória do nome do Senhor. Mas o que nos chama a atenção aqui, e que vale a pena sofrer pela causa de Cristo, é que no verso de número 9, nos garante que haverá um prêmio, haverá uma recompensa final para aqueles que perseverar até o fim. Haverá uma recompensa para aquele que permanecer firme, e essa recompensa é a consolidação da salvação da nossa alma. Por isso vale a pena, queridos, sofrer por amor a Cristo. Vale a pena enfrentar as batalhas desta vida firmados em Jesus, porque chegará o dia que a nossa fé será recompensada, não será perda de tempo sofrer pela causa de Cristo, nós não seremos desapontados, mas nós ouviremos
aquela voz ecoar dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu gosto de uma canção que diz que Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provas hostis, Deus nunca as promessas ouvidas, Deus nunca as suas promessas esquece, porque as suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha do mar dessa vida, e os que têm fé em breve verão, Deus nunca as promessas esquece. Quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos aqui esses homens que caminharam firmados nas promessas de Deus. E o exemplo e o testemunho desses irmãos nos faz entender que vale a pena sofrer pela causa de Cristo. O verso de número 13 do capítulo 11 diz que todos eles morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Diz o versículo de número 24, que pela fé Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. A nossa fé está sujeita a estremecer a qualquer momento. A nossa fé está sujeita a se abalar, a perder a firmeza e a resistência. Mas o Espírito Santo de Deus ecoa nesta noite, dizendo para mim e você que as santas promessas de Deus estão firmes como rocha, porque ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai nos recompensar. Ele entregará no último dia uma recompensa para todo aquele que viver vida santa e não negar o seu nome. Há uma coroa de justiça, há um galardão, um tesouro preparado para aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso, queridos, se anime nesta noite. Se encoraje em nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo que você é um peregrino nesta terra, que você é um forasteiro neste mundo. A nossa pátria não está aqui. Este lugar é um lugar provisório. Nós temos uma morada eterna. A casa do nosso Pai é o nosso lar eterno. Se anime, se encoraje, lembrando que eu e você fomos um dia chamados e escolhidos por Deus. Se anime, se encoraje nesta noite na caminhada com Jesus, lembrando e trazendo aos seus lábios um louvor e um hino de adoração a esse Deus que fez os céus e a terra. Se anime, se encoraje, porque o Pai, Ele tem guardado para mim e para você uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível. Se anime nesta noite, lembrando que nós somos guardados por Deus, e um dia
nós seremos recompensados com salvação. Eu quero orar por você nesta noite. Talvez as lutas dessa vida tenham sugado as suas forças. Talvez o esmorecimento se abateu sobre a sua vida. Mas saiba de uma coisa: as provações e as lutas que você está atravessando, elas não são maiores do que o Deus desta palavra. Você pode sair daqui fortalecido nesta noite, encorajado e cheio do Espírito Santo de Deus, e continuar caminhando firme com Jesus Cristo, até o dia da sua vinda gloriosa, em que nós encontraremos com Ele nos ares, e diz a palavra do Senhor, que assim nós estaremos para sempre com Ele. Fique de pé, por favor. Vamos cantar esta canção. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aproxime-se de alguém. Coloque a mão no ombro dessa pessoa. Ministra a unção, poder do Senhor. Você é a igreja de Jesus. A palavra do Senhor nos encoraja nessa noite a prosseguir caminhando com Jesus, mesmo em meio às adversidades dessa vida. Ministra a unção, o poder de Deus sobre a vida. Eu oro nesta hora, Senhor. Oh Deus, eu oro por aqueles que sofrem, aqueles que padecem. Oh Espírito que vivifica, através da palavra, enche esse coração de ânimo, enche essa vida de poder, de unção, fortalecimento espiritual.
louvado seja o nome santo de Jesus. Deus da palavra, Deus que libera a palavra, que ministra a palavra. Levanta corações aqui, levanta vidas aqui nesta noite. Traz renovo espiritual, traz fortalecimento espiritual. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, querido. Nas montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pastor José Carlos, por favor. Uma noite especial não, todas as noites são especiais porque pertence ao Senhor, mas é uma cerimônia instituída por Jesus Cristo, nas últimas horas dele aqui na terra. Pensando bem no que Jesus passou, não é brincadeira. E não adianta querer falar, ilustrar, dissertar o que ele passou. Mas tudo que ele passou tem uma recompensa boa. Primeiro, é que nós estamos aqui comemorando, ensaiando, preparando para um dia participarmos de uma ceia maravilhosa na presença do Senhor e de todas as figuras celestiais. Nós estaremos ali. Jesus, naquela última noite terrível, fatídica e terrível, ele convida os seus discípulos para participar de uma ceia judaica. Aquela ceia que os judeus ensaiaram lá no Egito e vieram fazendo, até hoje parece que faz. Mas nós aqui estamos para dar continuidade, dar obediência, uma festa, uma cerimônia que Jesus instituiu. Chama-se a Santa Ceia do Senhor.
a Santa Ceia do Senhor. Jesus convidou os seus discípulos a participar dessa festinha, e no momento ali, ele parou e pega-se o pão, parte e diz para os discípulos: este é o meu corpo, que é rasgado, dilacerado, arrebentado, cortado por vocês. E depois pega o copo de vinho, é um suco de uva para nós hoje, e faz o seguinte: esse aqui representa o meu sangue, é o meu sangue. É o meu sangue que será derramado por muitos. E, meus prezados, os muitos, nesse termo, muitos, você pode dizer comigo: eu estou nesse muitos? Pode ou não pode? Vocês entenderam o que eu falei? Você pertence a esse muitos, que o sangue de Jesus tem poder contra todo mal? Amém. Muito fraco, mas valeu, viu? Eu estou quase pedindo para falar um amém de novo, porque não passou do teto aqui, ó. Aí. Vocês fazem parte dessa turma? Melhorou um pouco. E Jesus pega o seguinte, segundo as palavras, está escrito lá em São Mateus, capítulo 26 em diante, está escrito assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras para ser sacrificado. Não é fácil. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Mas graças a Deus que foi até o final. E pela recomendação nós temos que ir até o final. Não podemos desistir. Porque se formos até o final, nós só participaremos de uma santa ceia. Hoje eu estou aqui. Mas naquele dia, meu irmão, eu estou no meio da turma todinha, eu nem sei como que eu estarei. Só sei dizer que vai ser muito bom, não tem palavra para falar. Às vezes a pessoa chega perto da gente e pensa que tem resposta para tudo. Pastor, como é que vai ser lá no céu? Eu falei, eu estou aqui na terra, não tenho nem condição de falar como é que vai ser no céu. O céu vai ser muito bom, porque tem umas promessas dentro da Bíblia que garante que vai ser muito bom. Então, se vai ser bom lá, eu vou ficar vivendo aqui na expectativa e na esperança de um dia estar diante do Senhor, sendo honrado, meu irmão. Eu já participei de alguns desfiles de gente, muita gente. Participei de alguns movimentos com muita gente. Agora, pensa bem, multiplica isso por milhões e milhões de pessoas. Que coisa maravilhosa, vai ser uma festa e tanta. Depois cada um procura o seu lugar, que Deus vai determinar. E temos que se preocupar. Meu irmão, vou falar para você uma coisa. Não preocupe com o que você vai fazer no céu. Fique sabendo que vai ser uma coisa maravilhosa e não vai ter espaço para ficar conjecturando as ideias. Nós teremos uma coisa, preenche todo o espaço, preenche toda a nossa vida, não tem jeito. Então vamos aguardar comigo, vamos sim ou não. Enquanto os diáconos distribuem para mim, nós vamos cantando aquele hino, Paulinho, faz favor. Esse hino, antes que eles cantem, mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Faz alguma coisa, meu filho.
me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte
Aleluia, dá glórias a Deus quando a coisa vai bem. Já foi dito essa noite, é muito fácil, mas dá graças a Deus quando a coisa aperta, é bem difícil. Mas existe um versículo que promete que as nossas tribulações nunca serão superior à nossa força. Se veio para você, mata no peito, bate na coxa e joga para frente. Que Deus te abençoe. Não se preocupe, meu irmão. Esse hino que nós acabamos de cantar tem uma história muito difícil. É uma pessoa que perdeu a família num desastre. O navio que estava vindo, houve um naufrágio e morreu todo mundo ali. E na marinha, na aeronáutica e outras coisas mais, quando passa do lugar de um acidente, presta-se homenagem àqueles que morreram ali. E quando passou em cima, estava o passageiro, era esse homem que fez esse hino. E quando passou ali, justamente no lugar onde perdeu a sua família, fizeram homenagem. E ele foi inspirado por fazer esse hino. Cantar na hora da alegria é muito bom. A gente pega até a boca emprestada de alguém, sabe? Do nada para aumentar, para dar um aleluia, né? Com a boca bem grande. Mas quando a coisa aperta, a gente precisa ser assistido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Isso aqui é você. Deixar de ser pão. E não vai ter esse negócio de transformar em carne, não. Mas é um ensaio. Bom, eu queria que você agora, nessa oportunidade, entregasse seus problemas para o Senhor. Seja o problema que for, dinheiro, falta de dinheiro, excesso de dinheiro. Tem gente que sofre porque tem muito dinheiro. É um problema sério. É doença, é terrível, a falta de emprego, a falta de comunhão. Por favor, nesse momento agora, despeja tudo isso nos pés do Senhor Jesus e fique livre desse negócio, em nome do Senhor. Vamos orar então. Ele pegou o pão e orou, depois pegou o vinho e orou, abençoou, deu virtude. Então vamos orar também. Muito obrigado, meu Deus, porque essa cerimônia que nós estamos comemorando a tua vitória, que é a nossa vitória também. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos participando de uma festa instituída por Jesus Cristo. Quando estava na hora de se oferecer a si mesmo em nosso lugar. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque os céus preparou para essa festa. E os céus, eu tenho certeza, que está preparando para uma festa gloriosa, que dentro em breve nós estaremos participando lá na glória. Aí nós estamos livres de muitas coisas. Muitas coisas. Que esse povo dessa igreja sejam abençoados, sejam protegidos, sejam guardados, orientados, corrigidos e muito mais consolados. Tenha misericórdia dessa igreja. Tenha misericórdia dessa cidade, que é a nossa cidade. Derrama o teu Santo Espírito com poder nessa cidade, salvando muitas almas perdidas. Abençoa o nosso país, esse país tão sofrido na mão de corruptos, ladrões, que têm roubado os nossos recursos de criança, morrendo criança nas filas, porque foi mal administrado, está sendo mal administrado. Mas o teu Santo Espírito pode preparar homem conforme preparou José para administrar essa nação.
A tua igreja está pedindo isso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Coloca a virtude neste pedaço de pão. Coloca a virtude neste cálice de suco de uva, para que possamos sentir fortaleza dos céus de nossas vidas e permanecermos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos junto, vamos lá. Vamos beber junto também aquilo que simboliza o sangue de Jesus, derramado por muitos. Graças a Deus nós estamos nessa relação de muitos. Vamos lá? Deus te abençoe. Para as 9. Deus te abençoe. Quem quiser ir para casa pode ir à vontade. Depois da bênção, viu? Você pode ir. Mas vai pensando que Jesus fez e que você acabou de fazer agora. Em nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Que tenhamos sempre prazer e responsabilidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Abençoe os líderes dessa igreja. Abençoe o pastor dessa igreja. Renova as forças dele. Que esse período de férias que tem passado, ele possa ter sido renovado, fortalecido. Abençoe os seus auxiliares, seus companheiros. Haja o propósito bom de te servir melhor. Tem de misericórdia. Abençoa muito essa igreja, meu Deus. Tem de misericórdia nossa. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus te abençoe.